Boa tarde a todos. Hoje é dia 19/4/2025. São 2h45 da tarde. Eu vou falar sobre o moedor mimoso. O moedor mimoso, o primeiro saiu, ele era escrito com Z. Ele era escrito com Z, mimoso com Z. E ele tinha um rasgo aqui no meio, igual os modelos da Loverlock London, os primeiros que saíram da Loverlock London, tá? Esse aqui é o número 2 da Mimoso, que é o que tem escrito com Z e tem um rasgo aqui embaixo. Depois desse, saiu o Mimoso escrito com Z também, tá? Ele é escrito com Z. E só que já não tinha o rasgo aqui embaixo, né? E a todos eles, a maioria dos moedores brasileiros, o número do moedor é aqui abaixo do regulador. Todos eles, tá? Esse aqui também é o número 2 da Mimoso, só que escrito com Z e já não tem o rasgo aqui mais. E depois saiu o moedor escrito com S, Mimoso com S, tá? E ele também não tem o rasgo de embaixo aqui, tá? É o número 2 também. E o Loverlock London, ele tem, é o número 2, só que o número 2, ele vem, o número 2 escrito na parte de cima, ele tem um rasgo, a borboleta dele é diferente, ela já é uma peça só, tá? Ele é uma peça fundida só, né? Fundida não, forjada só. O Mimoso já é assim. Agora outra coisa também diferente, que o Mimoso, a manivela dele é como se fosse um 5. O da Loverlock, esse aqui é o número 3, é um S. Ele é o contrário do outro. Tá vendo? Ele é o contrário. Eu creio, acredito eu, que eu não vou dizer que um copiou o outro copiou um. Que a Mimoso possivelmente saiu depois do Loverlock London, porque o Loverlock ele começou a fabricar em 1860 e poucos, sei lá, e depois, né, pararam a produção lá, não sei que ano que parou. E antigamente todos os moedores, todos eles eram esmaltados por dentro. Esse aqui é um moedor marca Beatrice, ele é de Londres também, né, da Inglaterra, tá? É inglês. Esse aqui é o número 3. E ele é bem diferente, tá vendo? Como que ele é diferente. Mas antigamente todos eles vinham esmaltados, todos eles. Dos Loverlock que eu tenho, nenhum tem o esmaltado mais. Nenhum. Todos eles já perdeu o esmaltado, porque ia gastando, ia diferenciando, né? Ia perdendo ele ia perdendo o esmaltado dele. Uma coisa que eu faço aqui nos meus moedores, porque o moedor é o seguinte, você pode ver esses aqui, ó, né? Esse aqui eu não passei nada. Esse aqui eu passei, mas aqui no terreno onde ficam meus cachorros é muito pó, ele empoeira muito fácil, acaba sujando, acaba empoeirando e sujando. O que eu faço? Eu tenho um jeito de fazer com que ele fica, mesmo se ele tiver enferrujado, você passar o produto, ele fica limpinho, ele fica assim, limpinho, digo, ele mata a cor da ferrugem e transforma ela em preto, e não é aquele coisa de tirar ferrugem não. É um produto que depois eu vou fazer um outro vídeo, eu vou mostrar eu usando ele, pegando moedor
e fazendo a coisa para transformar ele ficar pretinho. Como se fosse uma coisa muito usada, que ele ficou preto e parece que quase que não deixa pegar ferrugem. E por incrível que pareça, a gente passa ele e ele, a não ser que você molhar ele, né? Aí ele vai enferrujar. Mas se ele estiver no ambiente, mesmo estando umidade da chuva, né? Se ele não estiver na chuva, ele não vai enferrujar fácil, ele mantém o preto dele, né? E se ele, em vez de quando você dá uma passadinha também, se quiser passar um pouquinho de vez em quando, só para manter o limpo, ele é legal, tá? E depois eu vou passar mais alguns vídeos sobre os moedores também. Eu quero fazer uma filmagem específica dos meus moedores da Loverlock London. Agora, uma coisa que eu achei estranha, porque eu nunca tinha percebido, reparado tanto o Loverlock. Porque eu tenho o número 5, que era do Colégio Marista, daqui de Varginha, né? Possivelmente trouxeram ele do país, algum irmão que veio para Varginha, já trouxe ele direto para cá. Porque eu já procurei na internet, no mundo inteiro, o número 5, eu não vejo nada falando do número 5. Ele pesa mais de 10 quilos. Pra você ter uma ideia, o abaixo dele, que é o número 4, pesa, esse aqui é 4? Não, esse aqui é o 3. O número 4 pesa 5 kg e pouco, ele é o dobro do peso um pouco, tá? Ele pesa o dobro do peso. Eu ia falar um negócio aqui, que eu ia falar, vai ficando velho e a gente vai perdendo as coisas. Ah, lembrei. Eu tenho o número 5, o número 4, o número 3 e o número 2. Falta o número 1, que eu consegui já e, né, só falta passar o dinheiro para a pessoa e a pessoa vai entregar no país lá pro meu primo e o meu primo vai trazer para mim. Só que eu tô olhando aqui, porque o número lá do número 1, eles falam que tem 27 centímetros. E a diferença do número 1 para os demais, que o número 1, em vez de ter 4, em vez de eles ter 4 parafusos para prender a carenagem aqui, ele só tem 2 no meio, aqui. E eu tô vendo aqui, vocês dá para ver, esse aqui tem 4, mas tem a marquinha aqui, as duas marquinhas, como se fosse do número 1. Entendeu? E aí eu falei assim, caramba, será que é diferente? Será que é igual? Né? E só tem a numeração diferente? O abojo aqui é diferente, né? Mas eu vou ter que comprar, né? Fazer o que? Vai ser diferente. E agora, uma pergunta que eu faço para vocês que possivelmente vão assistir o vídeo. Por que o número 5? Por que o número 4? Por que o número 3? Por que o número 2? Por que o número 1? Qual que é a diferença que corresponde a cada número? Por que aquele número? É o tamanho? É a quantidade de coisa que de café que ele moe? Alguém sabe me falar? Esse batalha eu estava fazendo uma comparação com 5 e com 4 e com 3, né? Mais ou menos eu cheguei a uma solução. Mas já faz um tempo, já faz bastante tempo atrás, e eu já me perdi. E é a quantidade de café que eu acho que pode ser, é a quantidade de café que cabe aqui dentro da boja dele, do reservatório dele aqui. E eu não lembro qual que era a medida que eu pegava. No caso é o café torrado, tá? Grande. E a quantidade de café que cabe ali dentro é a quantidade que dá o número 5, que dá o número 4, que dá o número 3, que dá o número 2 e possivelmente dá o número 1, tá? Eu tenho muitas coisas antigas, muitas ferramentas antigas, muitas coisas legais. E eu vou, em vez de quando, eu vou postar, tá? E na próxima filmagem eu vou mostrar como eu faço a limpeza deles, como eu faço quando tiver muito enferrujado, né? Porque quando está muito enferrujado, se você passar uma lixa muito forte, você faz ele ficar branco. Fica um trem feio, esquisito. Se você pinta, muitas vezes você vai ficar um objeto estranho. Agora, quando ele fica preto, né? Esse aqui mesmo, faz tempo que eu passei o produto nele, né? E ele não enferruja, ele tá preto. Ele tá um preto
assim, combina com qualquer lugar. Se fosse uma tinta, né, seria estranho. Esses moedores, tanto brasileiro como os da Loverlock, que é os ingleses, a coloração dele, ele tinha uma mancha aqui, um dourado. Aqui nessa parte aqui assim, ó, ele tinha um dourado aqui assim. Aqui ele tinha um dourado e aqui um dourado e ele era preto, né? Mas até o que eu tinha comprado na Índia, né, pelo eBay, ele estava bem original. Eu não sei se eles fizeram esse moedor, porque a Índia, que povo lá é sacrificado, né? Assim, eles fazem muita coisa, eles são muito espertos. Eles produzem, né? Eu nem sei se era original ou se não era, mas eu cheguei a comprar, acabou não chegando aqui no Brasil, né, porque eu acho que eles colocaram o nome específico do produto diferente com o que conduz aqui no Brasil, né? Tipo assim, ele mandar um moedor, tinha aquela Grinder Coffee, né? E tipo, se ele manda lá uma trena, né? Logicamente vão barrar, mas isso aqui não é uma trena nunca. Quer dizer que eu acho que eles erraram nisso. Comprei o número 1, né? Comprei nos Estados Unidos também, não chegou, rodou nos Estados Unidos, ia para um lado, ia para o outro, por fim eu cancelei a compra, não fiz. Agora eu arrumei, consegui outro, tá? E tomara que dê certo. Pelo menos pode ser o mesmo tamanho do número 2 aqui, né? Que eu acredito que pelo jeito que eu tô vendo aqui, pode até que seja do mesmo tamanho, só que número diferente. Pelo menos eu sei qual que foram produzidos, né? Por hoje é só, tá? Eu agradeço todo mundo. Quem puder dar um like aí, dar uma ajuda. Eu tô com pouquíssimos seguidores, tá? E quem puder me seguir, eu fico agradecido, tá? E eu vou ver se eu coloco sempre mais coisa, né? Umas coisas diferentes. Às vezes muitas coisas que eu posto, às vezes não é muitas vezes do seu interesse, né? Ou muitas vezes ainda vou postar alguma coisa que seja do seu interesse, né? Se tiver alguma pergunta, né, alguma curiosidade também sobre a antiguidade, né, pode me perguntar, porque eu sei muita coisa ainda de coisa, porque meu pai sempre gostou de coisa antiga, sabe? E eu desde pequeno, vou fazer 60 anos esse ano. Desde pequeno, eu sempre andei com ele atrás dessas coisas, né? Antigamente, arma de fogo, né? Depois que foi proibido, acabou com tudo, né? Não acha mais, né, arma de fogo, mas tinha umas coisas muito bonitas, umas armas de fogo muito bonitas, mesa muito antiga, cristaleira, né? Aquelas potes de vidro, aquelas coisas, moedores de vários tipos, moedores de gaveta, grandão, pequeno, né? Tinha muita coisa legal, muita coisa. E se vocês tiverem dúvida alguma coisa, quiser perguntar alguma coisa, se tiver no meu alcance para me responder, ou alguma dúvida, alguma dificuldade em resolver um problema de um objeto antigo, pode perguntar que possivelmente eu acredito que eu possa te resolver sim. Tá joia? Um abraço a todos, uma boa tarde, um bom final de semana, uma boa Páscoa para todos.